Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar um like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada, não se esqueça da caixa assombrada do mês de maio com o tema Bruxa Natural. Eu falo para vocês, pessoal, garante a sua caixa, garantam? Agora fiquei perdida no português. Mas não deixe de adquirir a sua caixa, porque depois que acabar, acabou. E hoje eu vou mostrar 4 itens aqui para vocês que vai nessa caixa assombrada. Então é este daqui, né, que eu já mostrei aqui, essa linda colher de pau. Olha aqui, ó, com escritos mágicos. Esta colher de pau é da Ocus Pocus loja. E toda bruxa natural, né, tem que ter a sua colher de pau. Que é também como uma varinha mágica também. Eu tenho 2 diferentes. Dessa aqui eu não tenho, fala a verdade. Mas eu tenho as minhas. Vocês vão receber também a segunda parte das cartinhas de oráculo. Tá? Então, foi aí a primeira parte e agora vai outras cartinhas diferentes, tá? Aqui, ó, você embaralha aí, pede um conselho, alguma coisa, uma resposta simples, é claro, né? Não muito complexa. E aí você tira uma e lê. Ai, tal coisa, sim ou não, né? Aí você tira a resposta. Vá em frente, não será fácil, mas confie em você e conseguirá. Tá? Esse daqui é do antigo ainda, tá? Do outro, da outra caixa Bruxa Verde. Mas agora vai vir a segunda parte, tá? Então, tem a segunda parte das cartinhas. Cadê? E vão receber também esta linda e deliciosa velinha verde. Olha aqui, da May Store, velinha aromática de capim-limão. Que delícia. Delícia. Velinha verde de capim-limão da May Store. Vão receber também, olha só, que lindo! Esta linda toalha grandona com o pentagrama aqui, ó, todo naturalzesco. Aqui, ó. Então você pode pôr aí, não sei, no seu altar, pode pôr na sua mesa, na sua cozinha, né? Pode pôr atrás de você, atrás de você. Olha aqui que bonito. Vou deixar aqui, ó, de cenário. Agora eu vou ter esse fundo aqui, ó. Tá, então esta linda toalha grandona aqui com o pentagrama. Eu amei, achei linda. Achei linda. Vocês vão receber aí na caixa assombrada. Por isso que eu falo, garante a sua que tá legal, tá? E depois que acabar, acabou. Beleza? E se não é inscrito no canal, se inscreva, tem conteúdo novo todos os dias. E vamos pro relato de hoje, pro primeiro de hoje, né? Que é este daqui, Escola Mal Assombrada. Quem é já estudou uma escola mal assombrada? E fala pra mim, que escola que não tinha sempre uma lenda de alguma assombração rodando por lá? Na minha tinha. Tinha sim. Bom, vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana. E eu sempre quis dizer isso. E vim contar sobre uma escola em que eu trabalhei. Se tiver algum nome, já estará trocado. Beleza? Vamos lá. Bom, eu sou professora e em maio de 2023 eu perdi o emprego em uma escola onde trabalhei por 4 anos. Saí de lá com uma graninha, né? E consegui ir me mantendo por alguns meses enquanto procurava por um outro emprego. Nesse meio tempo, o meu marido e eu começamos a procurar por um terreiro de umbanda para frequentarmos, mas ainda não havíamos achado o terreiro certo, sabe?
Em um deles, nós chegamos até a pedir ajuda para que a nossa vida financeira voltasse aos eixos, pois o dinheiro já estava começando a faltar. Em outubro, quando estava já contando assim as nossas últimas moedas, fui chamada para trabalhar em uma escola que mais parecia um sonho. Ficava próximo à minha casa, em meio à natureza, em uma chácara que pertencia a uma senhora que morava com sua família em uma outra parte do terreno. A escola era linda, cheia de árvores frutíferas, com vários animais que apareciam por ali, até mesmo saguis, sabe aqueles macaquinhos? Então, lembro que o meu marido até comentou que esse emprego era um presente da espiritualidade, que veio assim no momento certo, e eu concordei. A princípio era tudo de fato lindo. Eu trabalhava poucas horas, ganhava bem, eu trabalhava poucas horas, ganhava bem mais que no meu do que no meu emprego anterior. Começar. Ganhava bem mais do que no meu emprego anterior e curtia ficar descansando ali nas redes que havia lá no meu horário de almoço. Descobri que uma das professoras, que vou chamar aqui de Magali, era mãe de santo e tinha um terreiro de umbanda. Então, finalmente, nós achamos um terreiro para frequentar e chamar de nosso. Com o passar dos meses, fui ouvindo histórias sobre aquele lugar. As pessoas diziam que viam coisas por lá, que sentiam energias ruins. E a Magali confirmava que o lugar tinha muitos espíritos mesmo. Eu mesma já não me sentia mais tão bem assim lá. Eu ficava exausta no final do dia, moída mesmo, o que não fazia sentido porque eu trabalhava pouquinhas horas. Quando eu chegava para trabalhar de manhã, era só botar o pé para dentro daquela escola que eu sentia as minhas energias se esvaírem. Eu me sentia triste, para baixo. Eu achava um saco estar ali. A cada 15 dias eu ia ao terreiro da Magali, me consultar com as entidades, e elas me alertavam que aquele lugar era muito pesado e que eu tinha que me cuidar. E assim eu fazia, tomava banhos de ervas, acendia minhas velas para pedir proteção e tentava segurar a negatividade. Mas quanto mais o tempo passava, pior eu ficava. Comecei a adoecer e ter crises de ansiedade. Em casa mesmo eu começava a chorar sem motivo. Eu me sentia mal demais e cheguei a dizer que eu não queria mais viver. Comecei a tomar remédio para ansiedade, para depressão. Eu não conseguia mais ficar ali no horário de almoço. Eu preferia almoçar num shopping e passar horas por lá do que ficar naquela escola. A Magali me contou que antes da escola ser aberta, quando a chácara era somente a casa dos donos, muitos funcionários trabalhavam ali em situação análoga à escravidão. Que teve gente que chegou até mesmo a morrer e ser enterrada por ali mesmo. No terreiro, em uma gira de pretos velhos, a avó me deu um patuá de proteção. Tirou 2 obsessores de cima de mim, me passou mais banhos e mirongas para me proteger e deixou claro que essa dor que eu sentia não era minha, que isso tudo vinha dos espíritos que ficavam vagando por lá e que não apenas os mortos, mas também os vivos tinham energia ruim, se referindo aos donos e diretores da escola. Mas eu não era a única afetada pela energia do lugar não, Ana. Nesse meio tempo, uma moça que trabalhava lá viu uma pessoa andando atrás dela e, imaginando ser algum familiar de aluno, perguntou se a pessoa iria entrar. Ao que a pessoa respondeu que sim. Mas não tinha ninguém lá, Ana. Essa suposta pessoa entrou na escola, se encaminhou para a sala de coordenação, para a sala da coordenação e desapareceu. E a escola era toda de vidro. Então, nós víamos dentro de todas as salas, inclusive a sala da coordenação. E, de fato, não havia ninguém ali. Depois disso, essa moça teve uma crise de ansiedade tão violenta que foi internada e não retornou mais. Em um dia, quando eu cheguei de manhã, ao abrir a porta da escola, eu senti um clima esquisitíssimo, como se a escola estivesse escura. Por um momento até achei que havia faltado luz, mas logo percebi que não, que as luzes estavam sim acesas.
Eu me senti meio mole, com taquicardia e fiquei bastante ansiosa e apreensiva. Dei apenas alguns passos para dentro e logo veio uma professora me falando: "Não entra na sala da ciclana não, porque tem um espírito lá dentro." Fui então perguntar para Magali que história era essa, e ela me disse que uma criança do maternal tinha ficado ali olhando para o canto da sala e perguntando: "O que você está fazendo aí? Você aí de chapéu?" Mas é claro que não havia ninguém de chapéu ali, né? A Magali me confirmou que ela também viu esse tal homem de chapéu e também uma outra moça da cozinha havia visto. Em um outro dia, uma assistente foi toda nervosa até a sala dos professores dizendo que havia visto uma mulher de jaleco no banheiro infantil. Mas as únicas pessoas que usavam jaleco lá eram a nutricionista e a enfermeira. E ambas estavam no andar de cima, na sala dos professores, quando isso aconteceu. Eu mesma, tempos depois, vi de relance um braço de jaleco em cima da mesa e achei que fosse a nutricionista que estivesse sentada ali. Mas quando olhei de novo, não tinha ninguém lá. E a Nutri estava do outro lado da escola. Nisso tudo, eu já estava lá há quase 6 meses e além do patuá da Preta Velha, também estava usando uma guia de proteção que o caboclo da Magali mandou fazer para mim. Ele me disse que eu precisava sair de lá o quanto antes e que ele me ajudaria a sair. Dias depois, fui mandada embora, sem mais nem menos. Ao voltar no terreiro, esse caboclo me disse para que eu não me preocupasse, que ele iria me ajudar a arrumar um outro emprego. De fato, estou participando de um processo seletivo em outra escola e confio que tudo dará certo. Desde que saí de lá, me sinto outra, até parei com os remédios. Não tive mais nenhuma crise de choro, nem de ansiedade, nada. Ainda acredito que, apesar de tudo, esse lugar foi de certa forma um presente da espiritualidade mesmo, pois foi por causa de lá que eu conheci a Magali e passei a frequentar o terreiro dela. Também pude pôr as minhas contas em ordem e consegui me mudar para um apartamento melhor, graças ao salário de lá. Agora que esta página foi virada, estou pronta para algo melhor em minha vida. Obrigada por ler e desculpa o relato enorme. Um beijo para você. Enorme nada, muito obrigada. Um beijo para você. E olha só, né, como nada é à toa. As coisas não acontecem à toa, não existem coincidências. Aquilo no momento foi bom para ela, apesar de tudo e não sei o quê, mas serviu, né, para estreitar os laços, para ela conhecer lá um terreiro que ela também estava buscando e tudo mais. Então, nada é por acaso, tá? Mas olha só que escolinha assombrada, gente! Então, é pelo fato de coisas que aconteceram ali, naquele terreno, né? Tudo mais, energias pesadas, pessoas que morreram ali, que inclusive foram enterradas ali e tal, né? Trazem tudo isso. E a questão não é só a assombração, né, que tá ali. A questão é toda essa energia, essas coisas ruins que acaba passando para quem tá trabalhando ou até estudando. E as crianças, como que ficam numa situação dessa? Será que eles também não sofrem algum tipo de influência? E se sentem mal também? Bom, lido o primeiro relato, vamos para o segundo, que é psicóloga de espíritos. Isso tem que ter também, tem que ter. Olá, Anne e assombrados, estou de volta para relatar alguns acontecimentos sobrenaturais vividos por mim. Me chamo Fulana e já me sinto à vontade com o canal. Sou a pessoa que enviou os relatos O Fantasma do Mudinho, Aparição na Madrugada, Que Bicho Seria Aquele? São todos esses 3, né? Que foram lidos recentemente. Em um desses relatos, eu disse que tinha uma grande facilidade para presenciar tais fenômenos e que às vezes me sentia como uma psicóloga de espíritos. Bom, os nomes estão trocados, caso haja algum, e bora ao trabalho. Bom, desde pequena tenho uma grande fascinação pelo sobrenatural, mas eu, na minha infância, tinha muito medo de assombração. O medo era tanto que uma vez, no velório de um vizinho nosso, a filha dele me falou que se alguém tivesse medo de almas e beijar... já ouvi falar isso também, gente. Se alguém tiver medo de almas e beijar o dedo do pé do defunto,
não teria mais medo. Mas também, se você passar do ponto de você ter que chegar e beijar o dedo do pé defunto, aí você já superou tudo, os seus traumas. Quer saber? Eu tenho medo, mas eu aguento. Vou continuar com medo mesmo. Gente do céu, mas tem que... Não, eu já ouvi dizer que se você beijar o defunto, o medo passa. Mas, gente, vamos continuar. Então, beijar o dedo do pé do defunto, aí você não ia ter mais medo. Eu era muito pequena, eu tinha apenas 5 anos de idade. E eu vi nessa informação a chance de perder o medo e viver melhor, pois era uma tortura todas as noites ter que ir dormir apavorada. E então fui na beira do caixão, descobri os pés do falecido e beijei. Nem preciso dizer que não deu certo, né? E ainda servi de motivo de chacota para outras crianças. Eu precisava contar isso, pois comecei a falar para todo mundo que me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, e eu respondia: quero ser parapsicóloga. As pessoas se admiravam, afinal, uma criança querer ser algo tão diferente, mas nem eu sabia o motivo. Vamos agora pular da década de 70 para o século atual. Eita, que agora deu até dor nas costas. Mas vamos que interessa. Bom, 2010. Eu trabalhava como zeladora em uma faculdade de renome aqui na minha cidade. O prédio era constituído por 4 andares. Havia as escadas e as tampas de acesso para cadeirantes, e o meu horário de trabalho era de meio-dia a... Era de meio-dia e meia até 10h30 da noite. Então, de meio-dia e meia a 10h30 da noite. Eu era a última pessoa a sair. E por isso é que eu... E por isso era eu que vinha apagando todas as luzes dos 4 andares. Ficava um senhor durante a noite, mas ele não subia de jeito nenhum. Ele me dizia que não se sentia bem lá em cima. Meus amigos, eu sempre apagava as luzes dos corredores e das tampas. Das tampas? E quando chegava no andar anterior ao térreo, eu descia das rampas. Eu apagava as luzes dos corredores e das rampas. E quando chegava no andar anterior ao térreo, eu descia pela rampa e com poucos passos dados em direção ao térreo, eu ouvia um psiu. Oi, hey! Eu olhava para trás e não via ninguém. E isso era sempre. Eu comentava com o senhorzinho que era o vigia da noite e ele só baixava a cabeça e dizia que era por essas e outras coisas que ele não ia lá para cima me ajudar com as luzes. Um dia, fui escalada a trabalhar em um evento da faculdade e conheci um professor que era kardecista. E acabei relatando a ele a minha experiência na faculdade e ele me revelou que antigamente a sala dele ficava esquina com a rampa que eu ouvia os chamados. E ele me falou que uma vez, ao sair tarde da noite e sozinho, começou a descer a rampa e sentiu um peso no ombro, como se alguém estivesse se apoiando nele. Ele começou a orar e pedir proteção divina, e o peso saiu do ombro dele. Ele me aconselhou a tentar conversar com o espírito e dizer a ele que ele não pertencia mais a este plano, que era para ele seguir em frente, ir para a luz. Na hora eu fiquei pensando cá com os meus botões. Por que ele não fez isso então, né? Tinha que ser eu? O mais preparado ali era ele, oxe. Por que eu que tinha que falar? Mas eu respondi educadamente que sim, tá bom, né? Eu iria fazer isso, sim. Afinal de contas, só tinha eu mesmo naquele horário lá. Ana e Assombrados. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz. Estava eu descendo a rampa e novamente ouvi um "Ei, psiu!". Eu me virei e calmamente subi a rampa e falei: "Olha, não sei quem você é ou o que quer me chamando, mas devo dizer que você não pode mais ficar aqui. Você tem que ir para a luz.
acompanhar esses anjos de luz que querem te ajudar. Vá em paz, meu amigo, que vai ficar tudo bem. Gente, depois disso, nunca mais ouvi nada nessa rampa. Me senti tão bem com a possibilidade de ter ajudado alguém. Falei com o tal professor e ele ficou muito feliz e me orientou a ter cuidado com alguns pedidos de ajuda, pois tal qual é nesse mundo, a notícia também se espalha rápido no sobrenatural. E eu poderia ser agora, bombardeada de pessoas, entre aspas, ou pessoas que não são mais encarnadas, querendo ajuda. Me falou para não prometer nada a eles. A gente sabe disso, a gente não pode prometer nada, nem para vivo, nem para morto, nem para galera que tá no astral. Que a gente tem uns relatos de coisa que deu ruim com a moça que no sonho lá prometeu pro cara, sei lá, que ia cuidar dele pra sempre. Era um bebê. O bicho cresceu, virou um homem, ficou fissurado nela. Você prometeu que ia cuidar de mim pra sempre. Você fala, mas peraí, né? Foi só um sonho, me desculpe. Perseguida por vários sonhos. Por esse ser, sei lá, continuando aqui. Então, não prometa nada a eles. Ele, né, falou pra eu não prometer nada a eles. Que eu tenho que somente ouvir, orar e mais nada. E assim eu faço. Tenho outros relatos interessantes nesse mesmo sentido, como o de um rapaz que havia falecido fazia 10 anos em São Paulo e sua mãe não se conformava, pois ele saiu do interior, daqui do Nordeste, e pouco tempo depois ele faleceu. A mãe se culpava, ela dizia que não era para ter permitido ele ter ido embora. A minha sobrinha começou a namorar com o irmão desse rapaz que faleceu e ficaram noivos. E às vésperas do casamento, eles tinham que ir a essa cidade onde moravam os pais do noivo, para as fotos do álbum e tal. E a minha irmã foi junto e conheceu a família do noivo. E acabou fazendo um vídeo da casa e de toda a propriedade e me enviou esse vídeo. Na hora que eu comecei a ver o vídeo, me deu uma sensação de tristeza e de muita saudade. E uma voz interior ficava martelando na minha cabeça. Oh, saudade de casa! Isso ficou dias na minha mente, até que essa mesma voz começou a me pedir para falar com a mãe dele e pedir que ela o perdoasse. Mas eu nem conhecia o povo! Já sabia da história do falecimento do rapaz, mas não conhecia ninguém. Foi quando, após 2 meses, já quase enlouquecendo com os pedidos do rapaz, eu comecei a conversar com ele e disse: meu amigo, eu não posso te ajudar, mas eu vou te dar um conselho. Da mesma forma que você consegue se comunicar comigo, você também pode falar com a sua mãe. Aparece para ela em sonho e pede perdão. Ela vai te perdoar sim. Ela se sente culpada, mas se você conversar com ela em sonho, ela vai entender e vai te perdoar. Pronto, não ouvi mais. Eu não o ouvi mais até que em uma noite eu estava deitada de lado com o fone de ouvido, pronta para dormir, quando escuto uma voz dentro do meu ouvido. Pronto, já falei com ela. E era ele. Eu fiquei tão feliz, mas é claro que eu tive que tirar essa história a limpo. No ano passado, em 2023, eu fui visitar a mãe desse rapaz e fui tentando ganhar a confiança dela, tentando fazer com que ela me contasse sobre o filho, até que, ufa, consegui. E assim eu soube que ela havia sonhado com o filho. Foi aí que eu contei tudo o que ocorreu comigo antes dela sonhar com ele. Ela chorou e me abraçou e hoje eu sei que ela aceita a morte do filho de uma forma mais leve e sem culpas. Fico por aqui desejando que tenham gostado do relato e assim que der enviarei mais. Beijos e abraços a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E é assim que se pode ajudar tanto os encarnados quanto os desencarnados, através do dom aí de ver, ouvir. Eu acho que, né, a gente não, eu não tenho isso, mas quem tem, né,
de repente pode fazer essa mediação, né? Essa conversa com o lado de lá, conversa com o lado de cá, né? Ameniza a dor de quem ficou. Olha, Vitória. E o pessoal do lado de lá também precisa, eles também ficam perdidos. Às vezes a gente fica aqui com medo, ai meu Deus, assombração. Mas assombração, mas às vezes é só uma pessoa assim como eu, que foi pro lado de lá e agora tá perdido, a gente não pode ver, não pode encostar, mas eles também estão com medo, também estão sentindo culpa, às vezes estão bravos, por algum motivo que pra eles faz sentido, a gente aqui não entende, mas eles ficam meio confusos do lado de lá às vezes. Então, nada melhor do que uma conversa, né? Um esclarecimento. Então você chega num lugar que às vezes tá acontecendo umas manifestações e tal, aí você, de repente, é alguém que faleceu, morava aqui, tá desgostoso que alguém tá morando. Então conversa, tenta, né, falar. Mas eu quero falar, não promete nada. Fala assim, né, de boa. Mas eu já vi uns relatos também que a pessoa já perde a paciência com o espírito e já fala também, ó, você quer saber, você para com isso que aqui, né? E aí também nunca mais acontece. Agora eu não sei se a pessoa... sei lá. Quem acompanha o canal sabe de alguns relatos assim, quando você fala ali com firmeza, até sem paciência, o negócio resolve. Mas assim, acho que existem situações, não sei, é sempre bom tratar com respeito, não importa. Tratar com respeito e falar assim, olha, você não está mais por aqui, acontece que, desculpa se eu te ofendi de algum jeito, não é minha intenção, mas você pode seguir aí, né, com o pessoal aí, os anjos que estão aí para te ajudar, aceite a ajuda e vai continuar a sua evolução. Porque os espíritos nada mais são do que pessoas como nós, que estavam aqui e agora estão do lado de lá, né? E o que eu falo, se era ruim, continua ruim, né? Então a gente tem que também tomar cuidado. Às vezes não é demônio, é só gente ruim mesmo que foi pra lá. Vamos pro próximo relato, que é Meu Neto, parte 2. Lembra do relato de ontem? Do primeiro, que estava falando sobre o neto, que ela pensou que ele poderia estar com algum, né? Ela viu uma sombra, o menino tá respondendo, achando que pode ser algo espiritual. Então vamos ver aqui essa parte 2. Querida Ana e queridos assombrados, gostei muito de você ler o meu relato sobre os meus netos. Os nomes estão sempre trocados, ok, porque ela não tinha falado no outro relato, então eu fiquei, ai meu Deus, trocam não. Gostaria de esclarecer e pontuar alguns fatos importantes, pois vocês merecem saber todos os fatos. Pois apesar de ter idade de ser minha filha, eu ouço muito seus conselhos e leio o parecer de todos os meus queridos assombrados. Ana, a minha filha, não criou os filhos e os deixou com a promessa de voltar no dia seguinte. Eles acreditaram, mesmo sem entender aquela súbita separação. Os gêmeos tinham 4 anos e o Lucas, nome fictício, tinha 3 anos e já morava comigo. Os gêmeos se tratam com psiquiatra infantil desde os 5 anos e o diagnóstico foi síndrome do abandono materno. Muito triste. E eu tenho pouco contato com os gêmeos. Eles se afastaram da mãe, pois começaram a observar e repudiar o comportamento da mãe. Hoje, ela, né, que é filha da moça que nos conta essa história, mãe dos meninos, hoje ela mora com um homem que tem praticamente a minha idade, sem filhos, e os meninos não aceitam dormir na casa da mãe, pelo fato dela não ter se casado com ele, com o homem. Eu não tenho nada para falar desse homem. Não é uma má pessoa. Sem contar que minha filha, através de magias, separou, o cara da família dele. E ele parece um animal doméstico dela. Ana, ela mexe com bruxaria e se diz luciferiana. E os meus netos, os gêmeos, foram criados como testemunha de Jeová. Entendem o choque? Então,
Ela, antes de se separar, era também dessa religião. Hoje, ela não fala nem comigo, nem com o pai dela. Como também o meu filho caçula. Que é metido com satanismo e que chegou a me ameaçar de morte, digamos assim, se eu o procurasse. Os despertadores, eu tenho que pôr despertador pra tudo, senão eu esqueço de tudo, sabe? Então é despertador, é hora de fazer a tarefa, é hora de fazer não sei o que, é hora de tomar não sei o que. Bom, então ele chegou a me ameaçar se eu procurasse por ele. Tem 5 anos que eu não vejo meu filho caçula, que se juntou à irmã dele em coisas que nem posso mencionar para não virar proibidão. Ana, em contrapartida, o meu filho mais velho, ele, assim, é um presente de Deus. Não que os outros não sejam, mas, assim, deram uma né? Enfim. Ele casou com uma maledite safada, mas, graças a Deus, se separaram. E o meu filho saiu da casa com a roupa do corpo. E como Deus é justo e misericordioso, ele já comprou seu apartamento e vive... Ele já comprou seu apartamento e vive muito contrariado com os irmãos. Tá, ele comprou o apartamento, mas acho que ele também não concorda, é isso, com os irmãos ali nessa... Enfim, Ana e queridos assombrados, eu sei que aquela sombra negra que eu vi no quarto do meu neto foi coisa mandada pela própria mãe dele. Isso é muito triste. Mas foi preciso esmiuçar todas as bobagens que minha filha faz na vida dela. Meu filho mais velho tem 42 anos. A Carolina, mãe dos meninos, lembrando que os nomes estão trocados, a mãe dos meninos tem 41. E o meu filho caçula é casado. A esposa vive uma vida muito infeliz, mas não larga ele. Acho que... Ela tem 36 anos, é isso? Não, ele, né? O filho caçula tem 36 anos. Meu filho caçula é casado, a esposa vive uma vida muito infeliz, mas não larga ele. Ele tem 36 anos. Enfim, infelizmente, tenho e preciso estar separada de 2 dos meus filhos para o meu próprio bem e do meu marido. Como a Bíblia relata, nossos inimigos seriam pessoas de nossa própria família. Então é isso, meus queridos. Já estou levando meu neto, Lucas, em um psicólogo e levando também nas reuniões das Testemunhas de Jeová. As coisas estão melhorando, mas ainda tenho muito medo. Medo por mim, pelos meus netos e medo da lei do retorno, que tarda, mas não falha. A minha filha e o meu filho não sairão ilesos diante de tanta maldade. Ana e queridos assombrados, obrigada por me ouvirem na linda voz da minha querida Ana. Beijos em todos e que Jeová Deus os abençoe. Muito obrigada, um beijo pra você. Então, né, isso aí, ele tem que continuar, precisa, é muito bom, acho que ele acompanha aí, né, com um psicólogo. E também que vá cuidando do espiritual. Vai indo, vai ficando atenta, mas se por acaso, eu digo, se surgir uma ajuda... abra a mente para outras ajudas, se caso surgir, sabe, algum recado que venha, assim, desse lance espiritual, né, do menino. É muito triste, mas acaba envolvendo a família toda, né? Uma pessoa querendo seguir aí de um jeito muito doido acaba afetando a vida de tanta gente ao redor, né? Mas vamos para o próximo relato, que é: fui visitada por um ET que dizia que dominava muitas mentes. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Tenho vários relatos para enviar, mas vou mandar aos poucos. Não sei se é um moço ou uma moça.
A minha experiência começa em 2019. Estava dormindo e com os olhos espirituais eu vi 3 espíritos me olhando. Estavam ao lado da minha cama. Um deles era pequeno, tinha mais ou menos 1,20 m de altura. E eu senti uma energia muito ruim. Entendi ele dizer assim: ela está sem esperanças. Quando olhei para ele, tentei ver o seu rosto, ele plasmou o rosto do Chico Xavier, de olhos verdes. Na época eu estava lendo um livro sobre o Chico e ele talvez tenha feito por deboche. Voltei a ver esse espírito 2 vezes em 2022, plasmado de um palhaço, e meses depois, plasmado de uma preta velha. Ele ficava fora de casa. Parecia que não conseguia entrar nessas 2 vezes. As plasmagens eram péssimas, por sinal. Meu pai vende alimentos, mas também vende bebidas e cigarro. E, infelizmente, tem muitas brigas no comércio dele. Isso atrai esse tipo de espírito. Voltei a ver esse espírito em 2024. E foi por ter pensado nele. Eu sei que ele estava por ali, mas eu não o via. Eu falei para minha mãe que queria saber quem era ele e por que aparecia na minha casa. A casa e o comércio do meu pai são ligados. E nessa mesma noite ele me visitou e disse que era um Grey e que dominava pessoas como um parasita ligado ao cérebro delas. Pensei até em implantes, mas não ficou clara essa informação. Eu não entendo nada disso. Bom, ele perguntou se podia fazer isso comigo. Dominar, vamos dizer assim. Você falou, tá mentindo? Claro que não. Ele pelo menos perguntou, né? Porque senão chega, amarra e domina, mas... Fala, posso te dominar? Tomar conta da sua mente? Você me desculpe. Agradeço a proposta, mas vou deixar passar essa. Pode ir embora. Gente do céu. Ele perguntou, né? Se podia fazer isso comigo, dominar. Eu estava com tanto sono. E eu tava com tanto sono que eu falei, ai, sai daí, corno. É bem isso, eu posso te dominar? Não. E E com raiva eu falei isso com raiva da proposta absurda. Eu estava realmente com muito sono e cansada. É uma moça que nos conta agora, né? Tava com muito sono e cansada. Essa pergunta foi feita 3 vezes nessa noite. Ele falou que alguns espíritos se passam por Exus, mas na verdade são eles, os Greys. Eu não acredito em quase nada que eles dizem. São excelentes manipuladores. Bom, depois disso foi mostrado por algum mentor, algo como um filme, pessoas que pareciam zumbis, no sentido do não questionamento das ações. Entendi. Ligados a drogas, tipo bebida, cigarro, né? Sexo sem compromisso, em grupo, vinganças, traição e morte por brigas, descontrole emocional. E apareceu também o nome Grey e Parasita. A noite inteira foi assim. Eu dormia e acordava para registrar informações, para registrar as informações passadas. E na manhã, quando acordei, fui pesquisar essas palavras para entender se é assim que eles atuam. E eu fiquei assustada em achar uma série na Netflix que se chama Parasite, não sei se é assim que fala, The Grey. Tem a série? Eu ainda não assisti, mas fiquei curiosa. Ficou claro que ele estava dominando muitas pessoas na região onde eu moro. O meu bairro tem muitos bares com prostíbulos escondidos. Tem tráfico de drogas e ele também estava próximo do meu pai, que começou a esconder o celular e assistir vídeos nojentos, desde pornografia até pessoas mortas. Os amigos, entre aspas, mandavam para ele esse tipo de conteúdo e ele começou a ficar de mau humor, começou a ficar isolado, passava o dia inteiro no celular, deixava até de dormir
ficava no escuro. Temos feito muitas orações para afastar essas energias e já melhorou bastante. Os clientes que viviam brigando não entram mais aqui. Livramento, né? Graças a Deus. Não esqueçam de sempre pedir ajuda espiritual, pois sempre precisamos. Existem coisas que nós nem imaginamos, mas está ali, se alimentando de todo o mal que ocorre. Eles aproveitam cada oportunidade, se aproximam sorrateiramente e assim conseguem o que querem. PS. Não sei se as informações dadas foram verdadeiras, pois, como falei, não tenho conhecimento sobre ETs. Eu nem acreditava que eles existiam. Para mim era tudo espírito. Eu nunca vi diferença por conta das plasmagens que eles fazem. Acredito que algum mentor auxiliou nas outras informações, pois foi mostrado muitas coisas escondidas no meu bairro. Eu nem imaginava que aquilo existia ali. Casas que pareciam normais, mas escondiam muita sujeira. A minha irmã teve visões parecidas também. Um abraço, Ana e Assombrados. Espero que seja útil para alguém esse relato e comentem com respeito. É isso aí. Um beijo para você. Obrigada. Gente, eu também não sabia, não pensava nos Greys desse tipo. Quem aí entende mais de ETs, essas coisas, pode dizer? Eu achava que eles eram mais físicos, sabe? Tipo, essa galerinha aí que faz abdução e quer fazer experiência, uma coisa mais física mesmo, sabe? Como que fala? Põe o fio dentro da mulher, tira o fio dentro da mulher, esqueci, não sei que palavra usar, inseminação, sabe? Essas coisas assim. Mas nunca pensei neles como manipuladores nesse sentido. Realmente eu penso mais nos obsessores, nos espíritos assim, que nem a gente estava conversando até outro dia, que não lembro se foi ontem, a respeito disso. Mas extraterrestres plasmando assim o pessoal e querendo dominar a mente da galera para que fiquem. Será que eles têm um plano maior nisso? Vai falar, vamos fazer esse povo tudo besta aí, deixar tudo zumbizado sem questionar nada, sabe? Fica quieta. E aí, né, a gente começa a ganhar terreno e vai ficar mais fácil conquistar. Vai ficar mais fácil dominar mais, aí tudo aí, eles vão ficar assim, ó, né? Pode ser. Grace. E agora fiquei curiosa também, esse negócio aqui da Netflix. Parasite the Grey. Vou dar uma olhada lá também. Alguém já teve alguma experiência parecida? Pode contar alguma coisa aqui pra gente? Mandar um relato que seja algo que bata com essa situação, mais ou menos. Manda um relato pra gente. Comenta aqui embaixo com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato, que é este que está aqui atrás. Não, é esse daqui. Eu nunca vou esquecer isso. O espírito carbonizado. Ai, credo. Olá, Ana. Os nomes já estão trocados. Eu sou a fulana e vou contar esse relato que aconteceu comigo. Mas não vou fazer muito rodeio, não. Vamos lá. Eu vim tentar uma vida nova aqui em São Paulo. Vim atrás de emprego. Eu sou de outro estado. Arrumei um emprego num salão de beleza. Sou cabeleireira. E nesse salão tinha muitas clientes trans. Elas eram garotas, digamos que da vida. E nesse salão eu conheci e fiz amizade com a Jéssica. E ela morava numa pensão, digamos assim, com outras meninas. Teve um dia que eu fui nessa tal pensão para fazer os meus serviços a domicílio. Dessa forma eu lucrava mais. Era mais vantajoso para mim. Eu não precisaria dividir com o dono do salão, entende? Sei. Eu sei que eu ia todo domingo lá. E eu sempre observava que do lado da casa delas existia um quartinho. E nesse quartinho morava uma dessas garotas. Eu, como uma boa geminiana, já fiz amizade com ela. Num certo dia, conversando com ela, ela me mostrou o piso desse tal quartinho, que era de taco. Ele tinha uma marca de queimado, como se ali
como se ali tivesse sido queimado alguma coisa. E ela me disse que ali havia morrido um homem. Aí eu ri, né? E falei, deixa de loucura. Nem levei isso a sério. Foi passando o tempo e eu já tinha saído do salão, estava trabalhando só a domicílio. Eu só vivia assim praticamente nessa pensão com as colegas. Uma vez a Jéssica me convidou para dormir lá e as outras meninas foram fazer os seus serviços à noite. Ficamos na casa só nós duas, assistindo TV. Então pedimos uma pizza. Até que chegou a pizza e para eu pegar a pizza, eu tinha que sair pelos fundos da casa e passar em frente a esse quartinho. Foi isso que eu fiz. Quando passei em frente, eu ouvi o grito da cachorra. E a cachorra veio mancando do lado do quartinho. E eu falei, oxe, não tem ninguém aí? E fui ver. Quando eu cheguei na frente da porta, eu senti um cheiro de queimado. E na minha frente, a porta abriu e fechou violentamente. E eu sabia que não tinha ninguém lá. Só estávamos nós duas na casa. Olha, parece que a minha alma saiu do corpo e voltou. Eu fiquei tão nervosa, em choque. Não teve quem me fizesse dormir ali. Aí eu fiquei me perguntando, eu não vi nada? Eu fiquei tentando achar um motivo para aquilo, né? Falei, não vi nada, a porta abriu e fechou. Mas quem é que bateu na pobre da cachorra? Porque ela veio chorando e mancando. Então, como se alguém tivesse dado um chute nela, sabe? E aquele cheiro de queimado? Eu fui embora na hora. E em um outro dia, conversando com essa colega, dona do quartinho, ela me contou a história dali. Ela disse que antigamente aquela pensão era um prostíbulo e aconteceu uma morte ali violenta. O rapaz foi alvejado por tiros, porém não morreu. E foi aí que o levaram até aquele quartinho e botaram fogo no corpo. Ela também comentou que ela acordava com aquela fumaça no quarto, mas já estava até acostumada. Que jeito que se acostuma com uma situação dessa? Fumaça no quarto. Um lance violento desse que aconteceu ali. Bom, ela orava muito por ele. Essa foi a história que ela me contou. Enfim, Ana, eu acreditei nela. Eu espero que esse relato não vá para proibidão. Um beijo em todos vocês e nos assombrados. Agora é só para mim, dá licença. Eu, hein? Bom, gente, né? Mas por que foi chutar o cachorro? O que aconteceu com o cachorro? Mas aí eu fico pensando, às vezes, numa situação dessa, será que é apenas o espírito daquele rapaz que morreu ali ou acaba atraindo outros? Pela situação que aconteceu, pelo local, não sei, acaba atraindo outros. Então, às vezes, não é só a manifestação daquele, não é só aquele que tem ali, mas outros, né, que também não são muito legais. Às vezes, o que chutou o cachorro não era nem ele, era um outro, sei lá, não sei. E vamos agora pro último relato de hoje, que é: eu estava com um assunto pessoal para resolver e não conseguia. E aí o seu Zé se mostrou em sonhos. Um título longo. Oi, Ana, me chamo Fulano e sou de Fortaleza. Vou contar o meu relato, é curtinho. Numa noite chuvosa, em um terreiro cercado pela mata densa, eu me vi diante de Zé Pilintra, de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Enquanto as velas tremulavam e as vozes dos médiuns ecoavam pelo ar, uma energia incomum tomou conta do ambiente.
De repente, Zé Pilintra se manifestou de forma intensa. Sua presença encheu o espaço com uma aura de mistério e poder. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria ancestral, enquanto seu sorriso escondia segredos profundos do universo. Ele se aproximou de mim, seus gestos eram cheios de autoridade, mas também de compaixão. Com uma voz grave e marcante, ele começou a compartilhar uma história de superação e redenção que tocou profundamente o meu coração. Zé Pilintra contou sobre suas Mas, gente do céu. Eu falo, tem que ser, senão eu esqueço de tudo. Zé Pilintra contou sobre suas próprias batalhas e desafios, suas jornadas pelas encruzilhadas da vida e como encontrou força e coragem para seguir em frente. Ele me ensinou que mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz a guiar o nosso caminho e que cada desafio é uma oportunidade para crescimento e transformação. Ao final da noite, enquanto a chuva cessava lá fora, senti uma nova determinação brotar dentro de mim. Graças às palavras e à presença inspiradora de Zé Pilintra, eu saí daquele terreiro renovado, pronto para enfrentar os desafios da vida com coragem, fé e gratidão. Esse é o relato dele. Então, o que acontece? Como ele disse, ele começou lá no título, na verdade. Eu estava com um assunto pessoal para resolver e não conseguia resolver esse assunto. Aí, o seu Zé se mostrou em sonho. Então, isso que ele contou pra gente aqui foi um sonho. Né? Em sonhos, olha lá. Acho que no sonho era uma noite chuvosa em um terreiro cercado por uma mata densa. E ele estava diante do seu Zé Pilintra. E aí tinha vela, não sei o que lá. Aí o Zé Pilintra veio e foi contando sobre as coisas da vida, sobre o que já aconteceu com ele, que não sei o que. Com aquela história, ele falou, nossa, deu uma inspiração, né? Deu aquele renovo e deu coragem e falou, não, aí ele saiu do terreiro renovado. Agora eu não entendi se era o terreiro que era no sonho ou se realmente foi um terreiro, porque no título ele fala se mostrou em sonhos, mas aqui ele fala do terreiro. Então eu não sei. Mas de qualquer forma, com a história e tudo mais, ali com a presença do seu Zé Pilintra, ele conseguiu resolver, talvez, com esse assunto pessoal, né? Pelo menos saiu de lá com coragem e determinação para isso. Bom, pessoal, deixa eu só ajeitar isso daqui. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!